Então, Bezrat Hashem, vamos começar a falar um pouco. Parashat da semana é Parashat Beshalach. Está falando sobre Kriyat Yam Suf. Então, a gente vai tentar ligar essa coisa de Kriyat Yam Suf com Tu Bishvat. Como a gente pode ligar essas duas coisas? E não é tão fácil, mas Bezrat Hashem a gente vai tentar ligar as duas coisas. Tu Bishvat, que se chama Rosh Hashanah Lailanot, que é o tempo que Rosh Hashanah Lailanot a gente fala que é o tempo que a gente faz. A gente dá importância para as frutas, começa a contar os anos para o Masrot, para a Shemitah, para as frutas, para tudo. É isso Rosh Hashanah Lailanot. É isso que e a gente sabe que o Bishvat, então, é um dia importante que você faz foto, okay? É um dia importante que você faz foto, e por isso a gente, todo mundo se capricha nas brachot, faz brachot na melhor maneira e tudo isso. Agora, vamos tentar ver o que a gente tem da nossa parashá. Nossa parashá a gente tem Kriyat Yam Suf. E tem uma coisa que nossos sábios falam o seguinte: Kashe zivugo shel Adam ki Kriyat Yam Suf. O zivug da pessoa é difícil como Kriyat Yam Suf. Quer dizer, o fato que a pessoa é casado, de ficar casado, pessoas entendem para achar, talvez um shidur, para achar casar. Mas está escrito Kashe zivugo shel Adam. Zivugo quer dizer de se unir, de ficar unido com a esposa com o marido, é difícil como Kriyat Yam Suf, como a abertura do Mar Vermelho. O que tem a ver as duas coisas? O que tem a ver com as duas coisas? A vida dentro de um casamento com a abertura do Mar Vermelho. Então, a primeira explicação fala assim, que por que Kashe zivugo shel Adam ki Kriyat Yam Suf? Porque quando o povo de Israel chegou frente do mar, o mar não queria se abrir. O mar não queria se abrir. E aí, Hashem falou para o mar, mas eu combinei com você. Já desde a criação, que você um dia vai precisar se abrir frente do povo de Israel. Então você precisa se abrir. A gente tinha combinado. Você um dia vai se abrir frente do povo de Israel. Aí o mar falou para Hashem, mas eu não estou vendo aqui povo de Israel. Não é povo de Israel. Eu estou vendo aqui que tem um povo do egípcio, mas também aqui parece como o povo de egípcio. Não estou vendo uma diferença grande entre eles. Porque como nossos sábios falam, halal ovdei avodah zarah, ve halal ovdei avodah zarah. Os dois estavam fazendo avodah zarah, então não tinha uma grande dificuldade. Então por isso o mar não queria se abrir. E nossos sábios falam, quando o mar viu o Aron de Yosef, a arca de Yosef, o mar se abriu. Por quê? O que ele viu dentro da arca de Yosef? Porque ele viu dentro da arca de Yosef que Yosef, diferente de todo o Israel, ele estava dentro do Egito, mas ele não perdeu a identidade dele. Ele não perdeu a identidade dele, ele ficou firme, ele ficou, sabia todo o estudo dele, se lembrou de todo o estudo dele. Então, Yosef é um símbolo de alguém que ele ficou firme e ainda parecia como Bnei Israel, como filho de Israel, filho de Yaakov Avinu. Então Hashem falou para ele, olha Yosef. Falou o mar, isso sim. Para ele mesmo,
Eu estou me lembrando. Isso parece como Bnei Israel, por isso abriu o mar, se abriu, certo? A mesma coisa, os sábios falam que acontece no casamento. Antes do casamento, normalmente, parece que cada um, uau, quantos valores, quantas coisas boas, outro tem, ele ouviu muitas coisas. Normalmente, antes do casamento, ele está vendo mais coisas, tem um amor, tem uma coisa muito especial. Mas depois do casamento, de repente, dá para ver e falar, é isso eu não conheço. É isso mesmo que eu casei? Eu não conheço. Isso não é a mesma pessoa que eu casei. Não, não é a mesma pessoa do noivado, não. Por isso fizeram uma pesquisa. A maioria das pessoas casadas fala, você ia casar de novo com essa pessoa? Não, de jeito nenhum. Não ia casar de novo. Ia procurar outra pessoa. O que está acontecendo? De repente, ele fala, isso não é a mesma pessoa. Aí, nesse momento, o que a gente fala? O que a gente fala para esse casal? Olha bem o que aconteceu lá na abertura do Mar Vermelho. Olha o Yosef de cada um. Olha o Yosef de sua esposa. Olha o Yosef dentro do seu marido. Cada um tem uma parte ruim e uma parte boa. Então, se ele vai olhar a parte negativa, então, na verdade, não vai querer ficar junto. Então, os sábios falam a mesma coisa que aconteceu lá no mar. É difícil, porque a pessoa ele tem uma tendência de ver somente a coisa negativa. Somente coisas negativas. Quanto a gente está vendo, quantas pessoas morreram, quantas pessoas morreram. Ninguém escreveu quantas pessoas nasceram. Ninguém. Hoje, quantas pessoas nasceram? Ninguém está vendo isso. A gente não fez uma festa quantas pessoas nasceram. Ninguém falou disso. As pessoas estão falando sobre quê? Sobre coisas negativas. É isso a tendência da pessoa, de ver as coisas negativas. Então, fala, olha o que aconteceu no mar, como ele se abriu quando ele viu o Yosef, quando ele viu a coisa positiva. Quando ele viu a coisa positiva, aí ele se abriu. A mesma coisa precisa ver dentro das coisas, dentro dos valores do outro, a coisa positiva, não a coisa negativa. Mas tem uma parte ainda mais dentro disso, de entender que mesmo no negativo tem uma coisa positiva. Presta atenção. Mesmo na coisa que é negativa, tem uma coisa positiva. Mesmo nas coisas ruins que está acontecendo, mesmo nas coisas ruins que o outro tem, que parece que o outro tem aqui uma coisa positiva. E isso é uma parte ainda mais difícil de ver. Eu vi hoje, do nome do Rav Jonathan Sachs, Zichrono Livracha, uma coisa magnífica. Verdade, uma coisa, nunca ouvi isso. Nunca. Ele fala assim, muitos perguntam, mas por que? Por que Hashem, mas por que aconteceu isso? Porque tem o ruim do mundo? Por que tem o mal no mundo? Mas por que tem isso? Por que Hashem deixa ruim no mundo? Todo mundo a gente tem essa pergunta. Mas por que pode ter uma coisa dessa? Por que pode ter uma doença tão difícil? Por que pode ter esses rechaim como os alemães que se fizeram uma coisa dessa? Por que pode ter esses terroristas? Por quê? Por quê? Por quê? Por que Hashem deixa uma coisa dessa? Essa é uma pergunta que todo mundo a gente tem. Essa pergunta. Ele respondeu, gente, uma coisa magnífica. É pouco profundo, mas se a gente pensa, é uma coisa
muito forte. Ele fala assim: Hashem não vai deixar a gente entender por que tem coisas negativas no mundo. Você sabe por quê? Porque se você vai entender por que tem coisas negativas no mundo, nunca você vai lutar contra. Presta atenção. Que lógica. Presta atenção de novo. Se você vai entender por que tem coisas negativas no mundo, você vai te dar agora uma coisa, uma agora sabedoria. Vai te falar, Moisés, meu Moisés, eu vou te falar. Moisés, eu vou te revelar o segredo. Por que chegou o coronavírus para o mundo? Eu vou te revelar por quê. Porque eu tenho um plano assim, eu tenho um plano assim, para aqui, limpar aqui, para aqui, assim, eu tenho um plano aqui, um plano aqui. Você sabe o que vai acontecer? Você vai diminuir sua reza não vai ser a mesma coisa, porque você sabe. Se você era uma cientista, você irá diminuir sua pesquisa para achar uma vacina, você irá diminuir. Você, como uma pessoa de comunidade, você ia diminuir agora, como achar agora para fazer de tudo, para fazer agora uma pressão sobre o mundo inteiro, para saber como chegar aqui no Brasil, aqui vacina, e não ficar assim ignorante como todo mundo, deixar até o final do ano que tem que deixar vacina porque os políticos são sujos. E aí a gente abre mão, acabou. Você agora precisa lutar. Você vai lutar. Você vai lutar contra o mal. É isso que Hashem quer. Hashem não quer que você fique paralisado. Hashem não quer que você... entendi, desculpa. Não. O fato que você vai lutar contra o negativo, é isso seu ponto positivo. É isso o seu ponto positivo. Faz parte de seu dever no mundo. Fazer de tudo, de afastar o negativo, de lutar contra, de não deixar. Faz parte de você. Você está entendendo que sabedoria aqui fala o Rav Jonathan Sacks? Gente, vocês estão entendendo? Que coisa maravilhosa ele está falando aqui. Porque quando você já sabe por quê, você fica assim. Acomoda. Gente, ficar assim, sem fazer nada, é contra a vida. A vida quer dizer se mexer. A vida não quer dizer ficar se bronzeado. Não é isso, vida. A vida quer dizer se mexer, fazer, construir. É isso é a vida. É isso o ponto agora de fazer de tudo, mesmo no ponto negativo, o mais ponto negativo. Hashem vai de você e vai saber como você vai achar que tem um ponto positivo para você, porque você vai precisar melhorar desse ponto negativo. Você vai precisar melhorar. Você vai precisar se vacinar. Você vai precisar ser agora muito mais forte. Você não vai ser agora totalmente paralisado. Você está entendendo essa ideia? Mesmo nos pontos negativos, você vai achar algum ponto positivo. Agora, como nisso a gente aprende das frutas e dos... Quando você abre, agora, você vamos dizer, vai abrir agora, hoje à noite, com a família, vai abrir uma tâmara. O que você vai achar dentro? Caroço. Que isso? Hashem. Para que caroço? Você não pode fazer tudo. Deixar uma tâmara. Tem carocinho e caroção.
Para que, caroço, querido? Hashem, você não pode colocar uma coisa perfeita? Engolido uma vez. Você não pode colocar uma coisa perfeita? Deixa fazer uma coisa perfeita, uma tâmara sem caroço. Sem caroço. Por que tem caroço? A resposta é que esse caroço vai fazer uma árvore. Pode fazer uma árvore. Esse caroço não é negativo. Esse caroço pode criar uma coisa nova. Criar totalmente uma coisa nova. Essa coisa parece negativo. Pode criar uma coisa nova. Então, isso é uma coisa tão importante para entender que os pontos negativos pode criar uma coisa nova. Agora, a gente vai ir para a segunda explicação, que está ligada com a primeira. Que quer dizer קשה זיווגו של אדם כקריאת סוף. É difícil a união da pessoa como a abertura do Mar Vermelho. Uma dúvida, zivug é alguma coisa de zug, de parceiro? Zug, muito bem. Zug é zivug. Não. Parceiro? O que quer dizer קשה זיווגו של אדם כקריאת סוף? Quer dizer a união é difícil como a abertura do mar. O que quer dizer isso? Você está falando de união? Aí você dá exemplo de abertura? Não entendi. Você falando de união, aí você dá exemplo de separação. Do que você está falando? Do que você está falando? Você está entendendo as coisas? Como você está entendendo isso? A resposta é a seguinte. Nossos sábios falam o seguinte. Para ter um casamento perfeito, é escrito que alguém que está casando, ele está construindo, como se fosse que está construindo uma ruína de Jerusalém. Isso que está escrito. Sabe, por que uma ruína? Uma construção. Estava construindo, agora ele está construindo mais uma construção. A resposta é a seguinte. Quando duas pessoas, cada um chega de uma casa diferente, quer construir uma casa terceira, não existe construir uma casa sobre a outra. Tem uma parte de cada um que vai precisar abrir mão. Cada um vai precisar abrir mão, vai ter uma coisa que vai rasgar dele, vai ser difícil, e dessa parte difícil que ele vai perder talvez, disso vai chegar a construção mais saudável que tem. Essa parte se chama assim, homem. Como se chama? Homem. Homem. De homem. É verdade isso. Se a pessoa entende isso, ele já entra no casamento, ele sabe disso, então ele consegue. Infelizmente, a maioria das pessoas, eles passam isso com muito sofrimento depois de muitos anos de casamento. Certo? Mas verdade, o que a gente precisa entender é que isso é um casamento saudável. Para poder construir uma coisa nova, precisa ser ponto de abrir mão de hábitos que a gente estava, hábitos velhos, de coisas velhas, de rasgar uma coisa do passado, e aí a gente é ponto de construir uma coisa nova. De ser ponto de construir uma coisa nova. Porque se uma pessoa, ele não é ponto de abrir mão, ele não vai poder se reunir. Não vai poder se unir com a esposa, com o marido. Não vai poder.
talvez vão juntos assim, se são pessoas que não gostam de briga. Então eles vão lá ali. Pode viver uma vida inteira assim. Viver um do lado do outro. E tem pessoas assim. Parece que eles têm uma vida maravilhosa. E ainda assim, se eles são muito ricos, então aí cada um fica num andar diferente. Cada um tem uma vida deles. Uma vez por semana eles estão aparecendo lá com a família. Mas não tem nada a ver, não é uma união. Não é uma criação nova. Não é um zivug. Não fica uma união. A união fica com cada um tendo a humildade de abrir mão do que ele tinha antes e de construir uma coisa nova. Isso é uma coisa tão forte que a construção precisa, infelizmente, muitas vezes, construção saudável precisa vir, precisa tirar algumas coisas, precisa limpar algumas coisas, é aí que você consegue construir uma coisa saudável. É isso que acontece, isso também que está conectado com Tu Bishvat. Como o crescimento acontece? A gente falou do semente. Como o semente está crescendo? Quando ele apodrece. Ele apodrece, é aí que ele está crescendo. Ele não fica o carroço, ele não fica carroço, ele continua ali crescendo. Não. Ele precisa um pouco deixar da força dele, se abrir um pouco, ficar open-minded de receber pessoas novas. Eu não tinha esses hábitos, mas agora eu sou casado, então eu vou abrir mão. Então, essa coisa se chama que ele é pronto de aceitar uma situação nova. Esse é um grande trabalho, um trabalho de humildade e um trabalho que a pessoa vai fazer e vai causar um grande crescimento. Gente, uma coisa que a gente muito entende, isso Kashez e Vugosh Adam, que Kriyat Yam Suf, é a terceira explicação que a gente está falando aqui, que somente porque está ligando com a primeira explicação, porque a gente falou que exatamente ele vai precisar abrir mão porque o outro é diferente dele. Já que o outro ele tem coisas que para ele é negativo, não vai junto. E ele tem uma coisa que é negativa para ele, então não vai ser agora o Moisés e a Rachel, não sei o quê, agora que era numa família antes. Vai ser pessoas novas totalmente. Vocês estão entendendo o que estou falando? Já que essas pessoas que são antes já têm muitas coisas que são diferentes, cada um vai precisar abrir mão e aí vai ter uma construção nova. Agora, a terceira explicação é a prática. Como você faz isso? Como você faz isso? É isso que a Torá está ensinando muito, está ensinando a gente. Como você faz isso? A gente sabe que tem pessoas que eles têm, como a gente fala, relação que, como se fala, como fogo. Tipo, muito amor, muita briga, E tem pessoas que são assim como água. Shake. Sim, muito. Nossos sábios falam que precisa das duas coisas.
precisa do fogo, quer dizer o amor, e precisa a água. O que quer dizer isso? Abrandar. Então, é o equilíbrio das coisas. Depende da água, né? Tem água que não é tão Que? Sim. água de cachoeira. É água de cachoeira, mas quando você fala água você fala de tranquilidade. Água representa a paz, tranquilidade e tudo isso. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer? Quando tem um ponto de tempo que a mulher tem um tempo que a mulher é permitida, tem um tempo que a mulher é nidá, que não pode se tocar, não pode ter relação. Por que tem isso? Manter o desejo. Então, não vai ter desejo. O que essa separação ela está fazendo? O que essa separação está fazendo? Essa separação ela está fazendo uma coisa dessa. Que eu sou uma pessoa e ela é uma pessoa. Nesse momento, não quer dizer que não são casados. São casados, mas cada um vai mostrar o lado dele e a personalidade dele para o outro. Ele vai poder falar e não vai ter nenhuma coisa que vai parar ele. Porque vão ser como duas pessoas que podem falar e agora não tem mais interesse de corporal. De novo, não sei se vocês entenderam bem. Quando tem pessoas que são casados, pode ter uma relação e tudo isso, já que eles podem ter uma relação, o amor que tem um para o outro não é um amor verdadeiro. Cada um ama ele mesmo. Aí ela vai falar, ela vai falar tudo, vai falar sim, porque ele ama ele mesmo. Ele quer isso, ele quer isso, ele quer aquilo. E também pode ser do outro lado. Então não é um amor verdadeiro. Quando vai ser um amor verdadeiro? Quando não vai ter nenhuma coisa de volta. Vai ter duas pessoas que vão conversar, vão poder sentar e conversar juntos sem receber nada, sem ter desejo, sem receber nada. Vão ser duas pessoas. Ah, minha esposa quer isso. Ah, ela é assim, ela é assim. Nesse momento, ele vai ouvir de verdade quem é a esposa dele. E a esposa vai ouvir quem é o marido dele. Porque agora não é cada um quer uma coisa do outro. Vocês estão entendendo? Essa separação, isso que vai causar depois a união perfeita. Um amor de verdade e não um amor egoísta. Porque um amor que vem depois que cada um conhece o outro. Cada um sabe o que o outro sente. É isso. Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa tão inteligente. Eu ouvi isso do Rav Y.Y. Jacobson. Do Rav Yosef Yitzhak Jacobson. Você conhece? Ele é um Rav Chabad em inglês. Ele fala maravilhosa. Fala uma coisa muito forte. Então, tem esse equilíbrio. Não, é verdade que a gente fala, porque tem nidá para depois querer muito mais. Mas aqui tem uma coisa muito mais profunda. Tem nidá para conhecer o outro lado, a personagem da pessoa. Tem aqui uma pessoa. Não tem aqui minha mulher. Tem uma mulher aqui, não é minha mulher. Vocês estão entendendo a diferença entre mulher e minha mulher? Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa aqui que tem coisas que está passando na vida. Não é minha mulher que eu espero dela muitas coisas. Que ela está aqui para completar algumas coisas
que precisa fazer para mim, eu estou aqui para completar uma coisa que precisa dela. Um tipo de troca. Um tipo de acordo de troca. E não tem nada de amor aqui. Como se fosse que a gente tem um troco. Eu estou comprando uma coisa. Eu vou trazer o dinheiro, você vai trazer isso e isso, você vai preparar a comida, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Isso não é amor nada. Quando vai acabar essa coisa, de corporal e tudo isso, vai começar a conversa, o conhecimento melhor, o respeito. Isso é a palavra. O respeito da pessoa. Tem um respeito e tem um amor. Isso como explica o que aconteceu com o Rabi Akiva, 24 alunos. Fala, mas Rabi Akiva falava como 24 mil alunos não tinha escrito que não tinha entre eles um amor, não tinha não tinha respeito. Pode ter muito amor um com o outro, mas pode ter também um respeito. O respeito é limites. Tem cada um com o limite dele e não pode invadir o espaço do outro. Cada um tem um espaço dele. É uma coisa muito importante. Tem pessoas que falam, meu filho, minha filha, tudo isso, eu posso invadir todo o espaço que eu quero. Mas eu amo. Cara, isso é normal. Não. Cada um, o respeito de cada um é a coisa que Hashem deu para cada um. A presença divina que ele tem é uma coisa muito importante, que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando tem cuidado com isso, depois o amor é outra coisa. O amor vem depois do respeito, é outra coisa totalmente. Então é isso que a gente aprende. Zivugó shel Adam, como a gente sabe, que Kriyat Yam Suf. Pode chegar o zivugo, pode chegar uma união através da separação. Quando tem separação, tem limites, aí conhece um outro, tem respeito, pode chegar também uma união. Assim que se faz a conhecer bem e para dar essa importância, dar esse valor para a vida dentro do casamento. Gente, Chag Sameach, tudo de bom. Sim, Jacques, Daniel. Chag Sameach. Sameach, Rabino. Obrigado. Viram bem? Tudo bem. Desculpa que eu não consegui participar. Tudo bom? Chag Sameach. Tchau, gente. Tchau.